Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus. A questão de hoje é a seguinte: o que podemos esperar do novo ano que se aproxima? Diferentemente do Natal, que é uma festa de família e da cristandade, a passagem de um ano para o outro, a que chamamos Réveillon, tem ou costuma ter uma significação muito mais pessoal para todos e para cada um de nós. O próprio significado desta palavra, de origem francesa, nos remete ao ato de despertar, por tratar-se de uma derivação de réveiller, um verbo que tem este exato sentido. É por tal motivo que nos referimos a esta importante data exatamente com uma palavra que traduz o ato de acordar. Porque naquela fração de segundo que nos transporta do dia 31 de dezembro de um ano ao dia 1º de janeiro do ano seguinte, o que na verdade estamos fazendo é encerrando um ciclo e despertando para outro em nossas vidas. Talvez algumas pessoas amesquinhem o significado deste momento mágico, como se ele não passasse apenas de um instante perdido ou desapercebido no meio de uma grande festa. Mas ele é muito mais do que isto. Ele é aquele repente sério e profundo em que todos deveríamos refletir sobre a nossa própria trajetória, sobre o que temos feito, o que ainda não fizemos e o que deveríamos, para usar um termo muito em voga, repaginar em nossas vidas. É certo que muitas pessoas não compreendem bem a dimensão desta mudança de ciclo em suas vidas. Tão certo quanto também é que outras a compreendem de uma forma bastante equivocada. Talvez seja por isto que nesta época florescem na mídia as previsões sobre o ano que se aproxima, e os videntes encontram, em revistas, nos jornais e na TV, os seus minutos de celebridade. Não pretendo discutir neste momento aquilo que diferencia algo que até pode ser sério do que é a mais visível mistificação, mas apenas afirmar que, ao meu ver, a grande maioria do que se apresenta ao público, ansioso por tais previsões como perspectivas de futuro, não passa da mais pura embromação. Coisas assim como: o país perderá um grande nome no meio artístico, haverá um acidente aéreo de graves proporções com muitas mortes, no Brasil as eleições de 2014 trarão surpresas, os conflitos no Oriente Médio ceifarão centenas de vidas, um famoso cantor morrerá vítima de acidente, ocorrerão tragédias e catástrofes naturais em várias partes do planeta. E para completar a vasta coleção de obviedades, a seleção brasileira será finalista na Copa do Mundo. Falando francamente, para fazer previsões como estas, não é necessário ler as cartas e nem jogar os búzios, mas há quem leve isto a sério, perdendo a oportunidade de refletir e se renovar para o ano que se inicia. Talvez porque seja mais fácil e mais cômodo acreditar no destino do que nas próprias deliberações, na própria força de vontade, na sua capacidade de recomeçar e, por último, mas não menos importante, naquela máxima de que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, o que podemos esperar deste novo e próximo ano? Sem nenhum exercício de futurologia, mas apenas observando e acompanhando o que está à nossa volta, podemos esperar em 2014 um mundo com muitos problemas. Podemos prever que as pessoas, individual ou coletivamente, enfrentarão dificuldades e que as dificuldades, serão de diversas ordens: financeiras, familiares, relativas ao seu trabalho, aos seus relacionamentos afetivos e à sua segurança, como acontece a cada ano às questões climáticas e forças da natureza. Mas, por certo, também acontecerão coisas boas. Porque isto, caros ouvintes, é o mundo em que estamos vivendo, com aquilo que ele pode ter de bom, mas igualmente com as suas mazelas. Então, se não podemos modificar tais circunstâncias por nossa ação individual, o que nos resta é repensar e, com certeza, refazer muito daquele ser em que nos transformamos com o passar do tempo e o correr da vida. E quem sabe, se cada um de nós fizer um esforço pessoal para aprimorar-se como ser humano, ao começar este novo ciclo, talvez a sociedade, de uma forma geral,
esteja um pouco melhor quando nos aproximarmos de 2015. Não é uma certeza, mas é uma possibilidade, e não custa nada apostar nela. Este é um assunto sobre o qual é preciso conversar com alguém que, por força do seu trabalho e pela natureza do seu ministério, esteja habituado a refletir sobre a vida e sobre as questões existenciais. Porque a passagem de um ano para o outro é, como dissemos ainda há pouco, um momento em que cada um de nós deveria fazer uma profunda reflexão sobre a sua própria existência. Foi por isto que convidamos para conversar hoje conosco alguém que tem dedicado muito do seu tempo e de sua vida a conjecturar e a orientar os fiéis de sua igreja quanto ao tema sobre o qual nos debruçaremos. Pároco de Bom Jesus do Norte, desde o início de 2012 na paróquia São Geraldo Magela, da qual fora administrador paroquial desde os primeiros meses do ano anterior, natural de São Bento, no município de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, pessoa por demais conhecida e respeitada na comunidade, recebemos no estúdio da Rádio Bom Jesus AM, da qual também é quase sócio, o Padre Antônio José de Nazaré, que é o nosso convidado de hoje. No comando do show da manhã, como sempre, o amigo Marcelo Ribeiro. Bom dia, Padre Antônio, seja bem-vindo e obrigado pela sua participação no nosso programa. Bom dia, professor Wagner. Para mim é um momento muito importante na minha vida e também na história, a pouca história que eu tenho aqui em Bom Jesus do Norte, enquanto padre, enquanto fui também administrador paroquial, de ajudar e até mesmo levar as pessoas a refletirem melhor a importância de ser um bom cidadão, como bom jesuense e eu como mimosense também. Muito bem, padre. No texto de abertura, Padre Antônio, como o senhor há de ter observado, fizemos uma menção ao fato de que, numa visão pessoal, parece ser o Natal um evento mais ligado ao espírito da cristandade do que a passagem do ano, que tende a despertar nas pessoas a necessidade de algumas reflexões sobre a sua própria vida, princípios, valores, etc. Mesmo assim, é evidente que estamos, e que esta é, digamos assim, uma mudança de ciclo, né? E esta mudança de ciclo também não há de passar distante do olhar das religiões e ou doutrinas religiosas. Isto nos leva a indagar o seguinte: qual é a importância do Ano Novo para os cristãos? Professor Wagner, primeiro pegando um pouquinho até a questão natalina, ontem a minha reflexão à noite foi o seguinte: nós estamos na 8ª do Natal, que deveria celebrar o mesmo dia do Natal como se fosse o dia 25. E o que restou para nós durante esta semana? Foi as trocas dos presentes, gostei de um, não gostei do outro. Essa camisa ficou grande, ficou pequena. Foi o comer as sobras de comidas, que foram feitas demais. E também fazer uma avaliação nas dívidas que vão aparecendo, gasto desnecessário. Então a minha reflexão sobre o Natal foi isso. E do Natal sobrou muito pouco. E do nascimento do menino Deus, que veio trazer a salvação para nós, ficou muito pouco. Quando se fala do ano novo para o cristão, nós temos uma diferença muito grande que existe entre o ano civil e o ano religioso. O ano religioso termina no final de novembro. E o ano civil começa dia 1º de janeiro, que é a passagem do ano novo. Que deveria ser um momento não só de avaliação do nosso povo, o que foi bom, o que foi ruim, o que poderia ter crescido ou não. Mas o nosso povo deveria aprender, ou nós também aprendermos, que é um momento de pensar mais de um mundo, de um tempo, um ano novo diferente, onde a paz reina mais, a compreensão entre as pessoas sejam mais verdadeiras, respeito um pelo outro. Isso não fica muito para nós cristãos. Fica muito mais projetos, sonhos e outras realizações muito materialistas. Nós ficamos presos muito no material e esquecemos que para ter um ano sadio, um ano bom, que traz esperança mesmo, é pensar de ser diferente nesse meio da convivência, independente de religião que for, mas colocarmos em comum um com o outro, partilhando a vida, os sofrimentos e as alegrias.
Quer dizer, padre, que apesar de que o Natal é uma data mais significativa para os cristãos, o Ano Novo também é uma data importante. Não tem outro meio, tem que ser. O Ano Novo é uma data importantíssima. Ela é tão importante quase quanto o Natal, que é o momento que nós vamos ter esse tempo todo, até dia 1º de janeiro do outro ano, de 2015, muitas coisas poderão vir a acontecer. E se nós não preparamos bem, não colocamos esse lado, ou expressamos mais o nosso sentimento mais humano cristão, solidário com o outro, fica muito difícil. Muito bem. Nós também mencionamos o fato de que esta época do ano, padre, parece ser propícia ao aparecimento de simpatias, de previsões e a instigar superstições de toda ordem. Nostradamus logo vira notícia com as suas previsões, embora pouco conhecidas ou pouco compreendidas profecias, e os predigitadores de toda ordem se multiplicam na mídia. Particularmente, meu caro Padre Antônio, eu sou bastante avesso a esse tipo de coisa. Sou muito refratário a essas previsões, essas coisas. Mas não lhe parece que a credulidade generalizada, as crendices, são proporcionais à desinformação das pessoas? Ou isto estaria entranhado na natureza do próprio povo brasileiro em função de alguns dos seus componentes religiosos? Nós podemos tratar desse assunto em duas formas. A forma mais atual hoje, professor, nós estamos vivendo o mundo do imediatismo. Tudo tem que ser muito rápido. E pouco conhecimento. E diante do pouco conhecimento, as previsões que vão vindo, feitas pelos homens mesmo, elas ficam muito... O povo fica muito subordinado a isso. Então, se nós olhamos, nós já trazemos uma cultura de uma religiosidade, de uma crendice, cada um com o seu particular, mas parece que hoje, esse mundo que nós estamos vivendo, nessa correria, nessa busca do imediatismo, isso vem surgindo com mais vigor, com mais frequência, e o povo acreditando nisso, que eu também não acredito. Não é assim. Quem tem e teve um projeto para a humanidade foi o próprio Deus, que revelou na pessoa de Jesus Cristo. Não precisamos de buscar muito longe isso aí. As outras coisas são coisas dos homens que aparecem entre nós mesmos. Então eu também não acredito, mas sei que nós somos formados, inseridos numa cultura que vem mostrando que existem essas pessoas, essas crendices, mas que nós podemos mudar por aí, também pensar diferente. Mas falta muito conhecimento. O nosso povo fala daquilo que não sabe e não conhece. Existe até, Padre Antônio, uma máxima de que quem tem a informação tem poder. E que as pessoas, às vezes, elas ficam fragilizadas diante dos que têm mais domínio de certos assuntos, exatamente porque elas são desinformadas. E a mídia, vamos dizer assim, é uma prova disso. A mídia, frequentemente, ela conduz as pessoas para um lado e para o outro, em função do fato de que a mídia tem um volume de informações armazenado e ela trabalha com isso, enquanto algumas pessoas acreditam em tudo que é publicado, tudo que é divulgado como notícia, tudo que é dito pela TV, não é? Isso nós podemos olhar que é muito comum. Mal saiu, o pessoal as pessoas já estão em cima falando, não sabe nem o que fala, não faz um questionamento. Isso. Por que vai acontecer isso, como que foi a fala. Então eles vão misturando muito e não entendem, não procuram também entender, não querem entender. Quando procura alguém, já querem uma resposta imediata, eu quero isso. E se você falar, ela vai mesmo. Se nós não temos o cuidado de ajudar as pessoas a se mostrar e fazer o caminho, nós vamos continuar sendo manipuladores da consciência do nosso povo, como fazem os nossos políticos hoje. São manipuladores, e isso acontece também dentro das religiões. Manipulam as pessoas, mostrando um Deus diferente, mostrando um caminho diferente. E esse caminho diferente que eu falo, às vezes, é um caminho imposto por nós mesmos. Eu não concordo muito com isso, não. Eu concordo com aquele que me questiona: padre, eu não concordo com isso. Aí eu acho bom, que aí nós vamos ter jeito até para conversar e aprofundar mais até no que a pessoa procura. Certo.
dominar impondo a informação não é um caminho para que as pessoas cresçam, evoluam, se desenvolvam, né? Eu não acredito nisso. Portanto, professor Wagner, não vamos destacar aqui religião, mas nas paróquias que eu trabalho, eu sempre gosto que as pessoas falem. Eu não vou fazer isso porque o padre falou. Eu não gosto desse tipo de trabalho. Eu gosto assim, eu vou fazer isso porque eu tenho consciência que isso aqui é o melhor para nós, é o melhor para a igreja, é o melhor para o povo. Tem essa consciência. Então eu procuro muito e que as pessoas se abrem para isso. Entendi. Entendi, e os ouvintes certamente entenderam também, né? Que é o que é mais importante. Sem nos fixar diretamente nos princípios desta ou daquela doutrina, sobre o que, no seu entendimento, deveriam as pessoas refletir de forma mais apurada por ocasião dessa mudança de ciclo em suas vidas, que é o advento do ano novo? Qual é o foco principal em que elas deveriam se deter ou se ater nessa reflexão sobre a mudança de ciclo que é o advento do ano novo? Olha, eu vejo o primeiro ponto que nós deveríamos desligar um pouco desse grande evento que vai mexer com a população, que é a Copa do Mundo. Isso vai trazer talvez alegria, mas vai trazer também um transtorno para a sociedade. E olhasse mais que nós estamos num país que nós não temos a saúde direito, não temos uma educação adequada do jeito que é preciso. Nós temos tantas coisas precisando de melhorar e nós focalizamos só nesses momentâneos. Parece que vai sustentar o resto do ano e não vai ser. Então eu gostaria que o povo pensasse mais um pouco assim a questão mesmo de querer um mundo melhor, um país melhor, ser diferente desse mundo, pensar acima de tudo disso aí. Padre Antônio, nós temos uma junção neste próximo ano que é explosiva, que é a Copa do Mundo, que é uma coisa que distrai as pessoas, né, e ocupa às vezes a cabeça das pessoas, uma coisa, eu diria que do ponto de vista social, do ponto de vista humano é menor, coincidindo com um ano de eleição. Claro. Então isso vai ser extremamente útil para os maus políticos, né? Distrair o eleitor, distrair o eleitorado das coisas que são realmente importantes, como o senhor disse agora há pouco, usando esse evento, que é um evento que vai mobilizar o país todo, a questão da Copa do Mundo. E essa junção de Copa do Mundo com eleição é uma junção altamente prejudicial aos interesses da sociedade como um todo, imagino eu. Eu acredito, professor Wagner, que a Copa do Mundo vai ser um momento para cobrir muitos erros, muitas questões pendentes do nosso Brasil. E quem vai aproveitar disso tudo, fazer um grande aproveitamento, são os nossos políticos para vir com as suas demagogias tortas, erradas, para explorar mais uma vez o nosso Padre povo. Antônio, só para lembrar, porque parte dos nossos ouvintes são muito jovens ainda, então provavelmente não se lembram ou não acompanharam isso. Mas da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, o Brasil teve 5 presidentes militares, generais. O período considerado de maior repressão, de maior violência contra direitos humanos, foi o período do presidente Médici, né? Sim. Foi o período do presidente Médici, que sucedeu a junta militar depois que o Costa Silva teve lá um problema de saúde e se afastou, e foi sucedido pelo general Geisel. Pois bem, nesta época coincide com a Copa do Mundo de 1970, que tragicamente o Brasil ganhou no México. E quando os presos políticos daquela ocasião estavam nos porões da ditadura sendo torturados, estava a população brasileira, pela sua maioria, estava na frente de uma televisão que, ademais, nós tínhamos a primeira transmissão direta de uma Copa do Mundo. E isso foi uma manobra extremamente esperta do governo, que investiu nessa transmissão exatamente para distrair a população brasileira do que havia de mais trágico na sua história daquele período. Olha, professor, se olhar por esse lado, nós vamos ver que nesse período agora a política da segurança ela vai ser muito forte.
principalmente na Copa. E depois, o que vai restar de segurança para nós também? Nós podemos nos perguntar isso. Nós vamos ficar aí mendigando as seguranças, não vamos ter mais liberdade de sair na rua. Isso já está acontecendo em lugares pequenos, como aqui em Bom Jesus do Norte, Bom Jesus de Itabapoana, Mimoso já está acontecendo, em Cachoeira nem se fala. E vamos ficar aí na mercê da coisa novamente, porque tudo foi voltados para a Copa para cobrir uma falha, um buraco muito grande que tem que ser coberto aí em favor da população brasileira. Fora aquelas figuras, digamos assim, emblemáticas do esporte brasileiro, como Pelé, como Ronaldo Fenômeno, que fizeram declarações, vamos dizer assim, desrespeitosas, vamos dizer, pela mídia. Vergonhosa, né? Vergonhosa. O Pelé, por exemplo, disse, quando se dizia que estava havendo desvio de recursos com essa construção dos estádios e tal, ele disse: o dinheiro que foi roubado na Copa vai ser recuperado com o turismo. Ou seja, como a justificar que era uma coisa perdoável o desvio de recursos nessas construções e reformas de estádio, porque o turismo iria recuperar. E o Ronaldo, dito Fenômeno, para mim ele não é fenômeno nenhum, né? Como ser humano ele não é fenômeno nenhum. O Ronaldo, dito Fenômeno, declarou que não se faz o pessoal reclamando da falta de condições de hospitais e atendimento do SUS. Ele disse: não se faz Copa do Mundo com hospital, tem que fazer com estádio, entendeu? Ou diga, não vamos construir hospital, não vamos dar esse tipo de assistência à população, porque o dinheiro precisa ser empregado na construção de estádio, senão não teremos a Copa do Mundo. É uma coisa trágica a gente ouvir isso de uma personalidade pública e de certa forma admirada, como são ambos os jogadores que eu mencionei agora. Padre Zezinho, ele escreveu um texto: vale muito menos uma cabeça que pensa, vale muito mais um pé que chuta do que uma cabeça que pensa. No Brasil, pelo menos, sim. Isso, ele disse isso com muita clareza. E qual foram os personagens que ele pegou? Pelé, Ronaldo Fenômeno e o outro Ronaldinho, gaúcho. Falou: olha como que esses caras são. E falou também da cabeça de um jogador que nós temos, eles têm admiração, mas eu não tenho, que é o ex-jogador Romário. Falou: onde esse homem pensa tanto assim? Que não pensa quase nada. A gente começar a usar... As pessoas confundem no Brasil, Padre Antônio, o mérito esportivo ou artístico de uma pessoa com o seu valor de ser exemplo para a sociedade. O senhor citou o Romário, citou o Ronaldo, citou o Ronaldinho Gaúcho, citou o Pelé, e eu concordo com todas as menções que o senhor fez, mas eu diria, por exemplo, que pessoas que têm um maior mérito artístico, como um Chico Buarque, por exemplo, a opinião política dele, para mim, não serve em nada à sociedade brasileira. Né? Mas eles não olham isso, não, professor. A mídia faz uma confusão, misturando o valor que a pessoa tem num determinado campo em que ele se destaca com autoridade para que ele faça ponderações ou dê, vamos dizer assim, lições para outras pessoas em área que eles não têm nada a ver com isso. Pelé é uma tragédia falando sobre política, né? Se olhar, são pessoas bem informadas, mas dá o parecer que eles entram nesse jogo, porque é o jogo do dia a dia deles mesmo. É um jogo do aqui e agora e passou. Não é um jogo com compromisso, com seriedade com a própria população. Sim, eles estão resolvendo o lado deles. Lado muito particular, muito pessoal. Agora, Padre Antônio, como religioso, acostumado que o senhor deve estar a vislumbrar a sombra e a luz na natureza humana, o senhor acredita que todas as pessoas são capazes de fazer-se melhores, se assim o decidirem? Eu estou falando por causa da mudança de ano, sim, a possibilidade da gente pensar em se melhorar como ser humano e tal. Ou existem aqueles que estão irremediavelmente tomados pelo mal? Professor, eu vejo primeiro que toda pessoa, ela nasceu para o bem. Porque Deus criou o ser humano para o bem, não criou o ser humano para o mal. Fernandinho Beiramar também? Olha, tem que fazer um questionamento aí já é uma coisa mais séria, né? Mas a pessoa, a partir da sua liberdade pessoal, sim, ela toma o caminho do mal. E toma o caminho do mal e por ali
acha que é o melhor para si e não vê as consequências que aparecem, né? Então nós temos falando Fernandinho Beiramar, nós temos ali uma pessoa que optou pelo mal, não optou pelo bem. Mas Sim. Deus criou para o bem. Sim. Ele optou pelo mal. Mas aí é a liberdade, é o livre-arbítrio que nós falamos. Você acha que uma pessoa como Fernandinho Beiramar consegue se recuperar ainda? Olha, se ele quiser, tem, porque aí depende da pessoa. Depende do indivíduo. É aquilo que se chama na religião de arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Eu falo difícil é imaginar que um Fernandinho Beiramar vá ter esse arrependimento eficaz. Mas de uma hora para outra pode se converter. Eu não acredito que se converta assim, aceitei Jesus e convertei por isso. Não, eu converti porque eu sei que o caminho que eu estava é errado. Eu acredito por aí. Que tem muitas conversões assim, aceitei Jesus e converti. Não é por aí, eu não acredito nisso de jeito nenhum e nem vou acreditar. Agora, eu mudei de vida porque eu dei conta que esse caminho não é um caminho de uma pessoa inteligente, capaz, uma pessoa que quer uma boa índole para a sua vida. Eu acredito. Ou seja, a criatura de Deus não foi feita para o mal, mas às vezes opta pelo mal. Isso, aí tem a opção da pessoa, tá. Que é a liberdade. Então eu vou, dentro desse mesmo tema, eu vou lhe perguntar o seguinte: diante do que a gente ouve e vê todos os dias, a impressão que se tem nesse confronto entre o bem e o mal, ela costuma ser desalentadora, porque parece que o mal vai vencendo o bem em campos de batalha, em muitos campos de batalha. Qual é o seu ponto de vista acerca dessa questão? Nós poderíamos ter alguma esperança de que isso possa mudar no próximo ou nos próximos anos? Eu sou uma pessoa pessimista, tá? Eu acredito que mude sim. Que pessimista não, otimista então. Otimista, desculpa aí, otimista. Eu sou uma pessoa otimista, acredito nessas mudanças, né? Acredito sim que pode mudar, mas também existem aqui um outro lado que cai no coração da pessoa, no ser humano, um lado tão ruim que ele não quer também essa mudança. Deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Embora eu não seja uma pessoa religiosa, tenho muito respeito por todas as religiões, mas embora eu não seja uma pessoa dedicada a nenhuma religião, eu estudei em colégio salesiano. E eu me lembro, salesiano de Niterói, Santa Rosa. E eu me lembro muito bem de um orientador que nós tínhamos lá, e que é uma pessoa de grata memória dos meus tempos de estudante, que ele dizia uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele diz, quando a gente questionava sobre essas coisas, ele dizia o seguinte: como é que se a consciência do ser humano deve conduzir o ser humano para o lado do bem, não para o lado do mal, como é que algumas pessoas, nós citamos aqui o Fernandinho Beiramar, mas poderíamos citar 50 outros nomes, né? Não precisa nem ir para os traficantes, não. Nós podemos falar desses políticos mesmos que estão por aí, né? Como é que uma pessoa dessas, então, se ela veio ao mundo com uma consciência que deveria conduzi-la para o bem, como é que ela faz isso? Aí ele explicava o seguinte: ele disse, é porque a pessoa, às vezes, ela desenvolve uma falsa consciência, ou seja, ela consegue contornar aquela censura natural que a consciência faz com todos nós, ela consegue contornar e passa a ver o mal como bem, ou seja, ela inverte essa noção ética de bem e mal. Eu acho que essa explicação ela é adequada para esse ponto que nós estamos abordando aqui agora. Sim. Agora, professor, se olhar bem, esse momento que teve essa apreensão grande desses políticos, nós estamos olhando que é muito contraditório tudo. Se você apanha alguém ou apreende alguém, que é muito simples, a primeira coisa, ele é algemado, é tudo. E essas pessoas saem de avião, um escândalo danado para a sociedade. Além de dar um escândalo, que são pessoas formadas, informadas dentro da sociedade, ainda tem todo esse aparato, né? Sai de avião. Uma vergonha, um avião que comportava 40 pessoas, sair com 10. E a gente andando de ônibus para dentro. Então são pessoas, quando o senhor falou aqui para nós, se alguém pode mudar o próximo, são pessoas que são formadas com o intuito de fazer o mal. Eu também concordo com isso. Vieram para isso. Eu também concordo com isso, Padre Antônio. Agora, com a sua permissão, eu lhe farei uma pergunta de caráter dogmático.
Os textos bíblicos mencionam em várias passagens aquilo que poderíamos chamar de o final dos tempos. E um dos indícios desse momento apocalíptico seria o surgimento dos falsos profetas. Sem nenhuma referência específica a qualquer seita ou igreja, inclusive porque a liberdade de culto religioso é garantida pela nossa Constituição, o que vemos atualmente são centenas de falsos profetas ocupando a mídia e fazendo milagres com hora marcada. É o que justifica a minha pergunta, Padre Antônio. Estamos nos aproximando do final dos tempos? Ou o próprio texto bíblico não foi muito bem explicado e compreendido quanto a isto? Porque, para ser bem sincero, não me agrada a ideia de que o ano de 2014 possa ser um dos últimos deste planeta. Sim. Olha, professor, primeiro, olhando isso aqui, os textos bíblicos não foram claros, eu acredito que tem um esclarecimento muito grande. Existem muitas pessoas que pegam uma pequena palavra bíblica e faz um mundo daquilo ali. E esquece de olhar atrás, o que está escrito atrás, de uma cultura, do que foi escrito, do que fala naquele momento, né? Falta um pouco de conhecimento nisso. E usando da palavra de Deus como comércio, exploração do sagrado, que eu chamo isso hoje. Mas podemos olhar também por um outro lado, que antigamente, em cada esquina de rua, abria-se um boteco, que nós falamos, um quebra-porrete, palavra mais clara. Ali desmoronava todas as famílias, né? Hoje, em cada esquina, abre-se uma igreja. E a maioria não são coisas muito sérias. Para ser sincero, não são tão sérias assim. Quer dizer, abrir igreja não é uma má coisa. O problema é que se abre sem critério e sem seriedade. Sem critério, sem seriedade, e usa da palavra de Deus para equivocar o nosso povo. Misturar tudo e o povo fica perdido nesse Confundir mesmo. Confundir. É a confusão que não tem. É a Torre de Babel está acontecendo. E eu não acredito que o ano de 2014 vai ser diferente, não, vai ser pior. Porque há uma exploração muito grande, buscando, já ouvi pessoas até dizendo que não, vou abrir a igreja, é a coisa melhor que tem, ganhar muito dinheiro. Ainda não se colocou que é uma pessoa que assume esse lugar igual eu assumi, deve assumir por livre e espontânea vontade e servir o povo mesmo. Eu estou ali para servir o povo. Não é para ganhar dinheiro, eu estou ali para lutar em favor do bem-estar do povo. Se não tem saúde, falar. Se não tem uma política correta no município, você tem que brigar com a política, você tem que buscar tudo para que o povo seja bem-sucedido. E não acontece isso. O senhor me permite duas coisas que eu quero perguntar ao senhor dentro disso. Primeiro, sem nenhuma discriminação a nenhuma religião. Até porque existem religiões que não são a religião católica, mas são muito sérias também. São seríssimas também. Isso. Mas estou falando das mistificações, não estou falando do que é sério. Sim. Duas coisas. Primeiro, uma pessoa para estudar num seminário, estudar teologia, ela leva alguns anos se preparando para isso, inclusive alguns anos se preparando para ser capaz de compreender e fazer uma interpretação do texto para os seus fiéis. Isso acontece com a religião católica e acontece com outras religiões que não são católicas. O que a gente percebe em determinadas igrejas, que o senhor está dizendo são igrejas de ponta de rua e às vezes de meio de rua também, é que eles estão formando padre, bispo, missionário, pastor, seja lá o que for, e bispo. Estão formando em meses, 2 meses, 3 meses. Não chega nem isso. 2 meses eles formam um pregador. É muito menos do que uma formação que eu faço na paróquia com os ministros da Palavra da Eucaristia, que leva quase 1 ano. É muito menos para ser uma ministra da Palavra. O sujeito entra, se prepara para ser um pregador, eu não quero falar em pastor, missionário, para não referenciar nenhuma igreja. Isso. Ele se transforma num pregador com 2 meses de estudo bíblico. Aí eu não entendo que teologia, que estudo teológico é esse, entendeu? Se olhar bem, professor, nossa formação, por exemplo, na Diocese de Cachoeiro, no Espírito Santo é uma formação muito pesada. Eu trabalho no seminário também, trabalho na área espiritual, com os meninos da teologia. E no acompanhamento espiritual e também alguns questionamentos espirituais que eu faço com eles também. E nosso seminário tem um trabalho muito forte na psicologia,
na descoberta do jovem que está ali querendo ser padre, se ele está querendo esconder atrás de uma túnica, de uma veste bonita, e não quer revelar o que ele é. E se for por aí, nós já vamos descartar, ajudando o jovem a descobrir um outro caminho, até mesmo descartar ele de ser padre. Se ele não tiver... Se não tiver uma verdadeira vocação... Vocação, seriedade, como quer. Por que entra muito no seminário nosso, na diocese? No seminário da diocese não para o seminarista. Porque nós vamos descobrindo o jovem que não quer seriedade. Ele quer ser outra coisa na vida, de menos ser padre. Ser padre para ele, ou é um status, vai ser um dominador da sociedade, achar que vai mandar tudo tá ao redor dele, ou então... Principalmente se pega uma paróquia pequena, né? Uma paróquia pequena, uma paróquia mais bem sucedida em questão financeira. Ele... E outra coisa também pode ser também o momento que ele sabe que nós temos facilidade de dar aula, de colocar um consultório de psicologia muito fácil, que nós temos uma boa formação nisso também, e logo vai querer partir para o outro lado. E sendo padre é muito fácil, porque o povo vai falar que o padre está ali, é um psicólogo, consegue muito mais adepto do que outros psicólogos por aí. Pois não. Aí eu questiono isso, que nós temos isso o padre, como eu diria, como os pastores de algumas igrejas sérias e tudo mais, eles tendem a inspirar a confiança dos seus fiéis, né? Sim. Eles tendem a inspirar a confiança nos seus fiéis. Agora, uma coisa que eu gostaria ainda de perguntar em cima do mesmo tema é o seguinte, que eu perguntei sobre o final dos tempos, porque os falsos profetas estão aparecendo por aí. Vão aparecer muito mais. Vão aparecer muito mais. Então, talvez, agora eu vou lhe perguntar isso, talvez nós não estejamos no final dos tempos, talvez eles não sejam falsos profetas, eles sejam os novos vendilhões do tempo, estão vendendo aquilo que eles não têm para vender. Eu gostei disso, os vendilhões do tempo, modernos hoje. São os vendilhões de uma forma diferente. De uma forma diferente. Mas são os novos vendilhões do tempo. São os novos vendilhões do tempo. É isso. Isso bem classificado, tá? Tá bom. Muito obrigado pela classificação. Vamos lá. Não há como passar por essa conversa, Padre Antônio, sem uma referência ao novo Papa, que parece estar impressionando o mundo cristão e até não cristão, pelo seu jeito muito peculiar de ser. Firme em suas opiniões, mas humilde no modo de externá-las, vem dando um exemplo cabal, até mesmo para a cúpula da Igreja Católica, de que a simplicidade é o melhor caminho para alcançar o coração das pessoas, sobretudo das pessoas mais humildes. E a diversidade de convicções não há de ser um motivo bastante para afastar os seres humanos uns dos outros. Isso são coisas que o Papa Francisco vem aí, de certa forma, demonstrando e dizendo nas entrelinhas. Sob a orientação do Papa Francisco, o senhor acredita que a Igreja Católica busca ou buscará, de alguma forma, um relacionamento mais ecumênico com as outras religiões? Ou esta forma de relacionamento seria inviável em razão do que defendem e praticam outras seitas e cultos? Eu acredito aqui, professor, para as outras religiões que são sérias, denominação religiosa séria, o Papa vem fazer uma unidade conosco. Vem mostrar que o Cristo é o mesmo, Deus é o mesmo, e se nós unirmos enquanto pessoas de fé, nós padres, pastores, e com uma proposta maior social, nós podemos ajudar a transformar muito a sociedade. Eu acredito que ele vem mostrar para nós a seriedade que uma pessoa que dá uma resposta ao chamado de Deus tem que ter hoje dentro da sociedade. Independente de padre ou pastor, nós temos que trabalhar junto, unirmos. Porque o ecumenismo é que não é uma coisa muito fácil de se exercitar no dia a dia, não. Porque há pessoas que são sectárias, são pessoas que são muito arraigadas aos seus próprios pilares, têm dificuldade de ceder para procurar, em vez de procurar os pontos de convergência, trabalha sobre os pontos de divergência, e por isso é que o ecumenismo é uma coisa diversa. A minha igreja diversa, é melhor, o melhor não é o Cristo, é a igreja. Quando nós falamos isso, não é para isso que nós viemos. O melhor para nós é o Cristo, para seguir é o Cristo. Não é a instituição que é melhor. Mas o senhor acha, em resumo, que o Papa Francisco vai conseguir conduzir a igreja para vamos dizer, uma postura mais ecumênica em relação às outras religiões? Eu acredito que vai ter uma aproximação maior agora com o Papa Francisco.
nós vamos aproximar. Ele tem sido... O senhor sabe que ele foi eleito agora, ele tinha sido eleito a personalidade do ano por uma revista nos Estados Unidos. E eu vejo hoje no noticiário da manhã que ele foi eleito, e aí eu achei muito engraçado isso, que para ele não deve ser uma coisa muito significativa ou muito importante. Ele foi eleito pelas vestes simples que ele está usando como Papa, ele foi eleito também o homem mais elegante do ano. Mas a elegância não está na veste, a elegância está naquilo que a pessoa mostra. Elegância não é uma coisa só da roupa, elegância é uma coisa da conduta, da atitude, não é isso? Por isso que nós temos que ter cuidado com essas vestes bonitas que nós temos de padre. Eu sou meio questionador com isso também. Pois não. As minhas roupas são muito simples. Por quê? Às vezes nós escondemos muito atrás daquele monte de pano e nós não nos revelamos quem somos. O nosso pastoreio fica para trás. Entendi. E eu tenho muita preocupação com isso. Então, os meninos que eu trabalho com eles na fase terminal agora da teologia, estou com 5 agora que eu ordeno ano que vem, tenho falado muito com eles. Você não procura uma túnica bonita, mas procura estar... Procure ser bonito dentro da túnica que você tiver. Bonito dentro da túnica. Uma transferência aí. E a transferência é outra. A gente vai vendo, fica preocupado que tipo de roupa, Então, não é por aí. Eu vejo que o Papa Francisco, na sua simplicidade, a sabedoria é interior. Olha, e eu quero dizer aos ouvintes que toda essa nossa conversa aqui, ela tem sido orientada por uma coisa que eu não sou católico e não estou direcionando essa conversa no sentido de favorecer a imagem da Igreja Católica. É porque eu estou achando interessante mesmo essa postura do Papa Francisco vamos dizer assim, no seu papado, no seu ainda curto papado. Ele é uma pessoa tão especial aos olhos vamos dizer assim, da humanidade, inclusive dos brasileiros, que ele conseguiu uma coisa que parecia quase impossível. Ele é um argentino admirado pelos brasileiros. Não é isso? Ele conseguiu isso. Mas se olhar um pouquinho aí, professor, só mais um pouquinho aqui. Pois não. A do Papa a gente não pode perder muito isso aí não, porque faz muito bem. As iniciativas dele na Jornada Mundial da Juventude. Os seguranças vieram para protegê-lo. E acabaram os seguranças, ficaram perdidos diante das iniciativas deles. Quando eles pensavam a coisa de proteger o Papa já estava em outro lugar. Aconteceu isso, inclusive. O Papa pensava diferente. Aconteceu no percurso do aeroporto, lá para o campo, onde ele iria fazer uma primeira aparição para o público. Aconteceu isso. Seguranças foram para um lado, ele foi para o outro. Foram direto para quem? Do lado da presidente. E ele foi para o lado dos outros. Quebrou todo o protocolo naquele momento. Se olhar também, a outra coisa que ele quebrou o protocolo foi quando ele desceu rápido assim, ninguém esperava, e tinha um pastor pregando na igreja, entrou lá para dentro da igreja e foi lá rezar o Pai Nosso com o pastor. Com o pastor. Isso é uma coisa... Então aquilo ali isso sim é uma coisa muito significativa. Destacou muito, mostrou que a questão da unidade que nós temos que ter, independente de religião, de denominação religiosa. Isso. E eu tenho muita facilidade com isso. Para ajudar um bocadinho nisso aí, eu gosto do futebol, sou um padre que gosta muito do esporte. Pois não. E sempre nessas repartições eles pedem fazer uma oração, né? Fala, hoje o padre vai fazer oração, hoje é fulano de outra religião. Eu sempre procuro rezar o Pai Nosso, porque ele é universal. Ele não é uma oração minha, da minha igreja, mas é de todas as igrejas. É verdade. Até os kardecistas... Claro, todos eles. Eu tenho muito amigo kardecista, amigo assim do peito mesmo. Sempre almoço com eles. Então eu não procuro rezar outra oração da Igreja Católica. Eu procuro rezar o Pai Nosso, porque nós somos uma irmandade só. Eu quebro muito esse protocolo por isso. Esse espírito que é o espírito ideal, principalmente, padre, quando nós estamos no limiar de um ano novo. Sim. E antes de encerrar, eu gostaria que o senhor nos dissesse algo a mim e aos ouvintes da Rádio Bom Jesus, de caráter muito pessoal. Se fosse possível haver um milagre de ano novo, apenas um, e o senhor fosse escolhido dentre todos os homens do mundo para decidir qual seria este milagre, diga sinceramente, que milagre o senhor escolheria para ser realizado por quem tivesse o poder para fazê-lo? Primeiro milagre que eu sonho que deveria acontecer, que acabasse com as violências do nosso Brasil e do mundo.
Esse é o grande milagre que poderia acontecer. Paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade. Isso que deveria acontecer. E também outro milagre que poderia acontecer, as pessoas tivessem mais acesso à saúde, não ficassem se morrendo nas filas dos hospitais, como nós estamos vendo. Nós estamos aqui em Bom Jesus do Norte, Bom Jesus de Itabapoana, com essa carência tão grande. As pessoas não sabem o que fazem. Não sabem a quem recorrer nesse momento. Então, esse é o grande milagre para a sociedade hoje. Esse seria o milagre que o senhor escolheria. Para mim estava bom, não queria mais nada, não. Paz e isso aí. Nossos irmãos, principalmente os menos favorecidos, fosse atendido como outros qualquer são atendidos. Fossem pessoas que as nossas autoridades mantessem um respeito mesmo por essas pessoas, que são as que precisam mais. Que bom. Como o nosso tempo se foi, nós vamos ter que finalizar a nossa conversa por hoje. O que sempre lamentamos fazer, sobretudo, quando o convidado é um bom conversador, como aconteceu nesta terça-feira. Queremos agradecer pela participação do pároco da paróquia São Geraldo Magela, Padre Antônio José de Nazaré, que nos deu o prazer de sua participação no programa de hoje, assim como ao público ouvinte pela sua sempre importante audiência. Meu caro Padre Antônio, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à sua disposição para as despedidas. Eu agradeço, professor Wagner, por essa oportunidade. Até mesmo se eu não respondi de acordo com o que o senhor estava querendo. Não estava querendo nada. O senhor respondeu tudo de acordo. Do jeito, né? De acordo. E espero que seja bem compreendido do que falei, falo e que defendo. E a Rádio Bom Jesus está sendo para nós um grande veículo, não só de comunicação, mas também de evangelização para nós. E é ecumênica, então, é ecumênica. E é ecumênica, hein? Isso que eu acho mais importante. Ele não tem essa... Eu olho isso com tanta naturalidade que não dá para me ficar fazendo muita diferença, não. Com certeza. Tá. Padre, nós é que temos de agradecer. Desejamos ao Padre Antônio, aos seus paroquianos e respectivas famílias, assim como aos companheiros desta emissora, aos seus ouvintes e familiares, uma passagem de ano feliz e tranquila. E que 2014 seja um ano inspirador do que pode haver de mais positivo para cada um de nós e para a sociedade brasileira que tem fome e sede de justiça. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira, neste mesmo horário. Tenham todos uma boa semana.